Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Inquietos Cast. E hoje eu tenho aqui comigo meu co-host, Gabriel Mantovan. e a gente vai falar hoje de um assunto muito pertinente, muito legal, na verdade, a gente gosta de falar disso. Tu já viu eu falando em algum local na rede social e já deve ter ouvido falar disso também, que é produtividade, só que é para quem não tem tempo. Esse é importante, produtividade para quem não tem tempo. Esse é um dos pontos mais bacanas, porque é o que abrange a maioria das pessoas, né? Em relação a não ter Eu diria tempo. que todos nós, né, nos sentimos o tempo inteiro ocupadíssimos, né? Ou a gente puxa aquele celular e vem aquele monte de notificação. E aí é normal a gente se sentir naquele momento assim, caramba, mas eu acho que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero. Sim. E aí, cara, começa a surgir aquela parada do tipo assim, então eu preciso de mais horas no meu dia tem 24 horas. Mas a primeira coisa que a gente poderia trocar uma ideia aqui, eu acho muito importante a galera se ligar nisso, e não é meu esse conceito, eu ouvi isso muito Flávio Augusto falando, né? Flávio Augusto falava muito disso já há um bom tempo. Sim. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Só que o que vai fazer diferença da pessoa que tem ali resultados, e é para isso que a gente tem produtividade, né? E não é só sobre ter resultados, é sim sobre fazer as coisas que tu quer fazer na hora que tu pretende fazer. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença é o que a gente faz com essas 24 horas. Sim. E aí, esse carinha aqui chamado celular, Uhum. ele é um grande amigo ou vilão Sim. nesses momentos. Cara, o que tu faz pra resolver O isso? celular, ele é só uma ferramenta, né? Ele é só um meio, e dependendo de como tu usa, tu pode ou ir muito bem, ou ele pode te ajudar em muitos processos, ou ele pode atrapalhar completamente a sua vida. A questão é que ele é muito organizado para que você seja mais, mais ele te incomode, né, em relação a quanto tempo tu dedica com isso, do que o quanto ele te ajuda. Só que em relação à produtividade, e até em questão de não ter tempo, né? Porque assim, qual é a questão? O cara que ele tem muito mais tempo, então, tipo, o cara não tá trabalhando mais, né, tipo assim, CLT, ele consegue ficar em casa, então ele tem um pouco mais de tempo. Só que pensando na maioria das pessoas que começam qualquer projeto que seja e que querem, sei lá, ter uma nova renda e assim por diante, né? E tem que fazer no tempo que sobra, é importante demais ter organização. Então, acho que é o primeiro ponto em relação à produtividade para quem não tem tempo é se organizar. Porque, cara, se tu tem um tempo escasso já, se tu se distrair demais com outras coisas, acaba te assim, tomando o pouco tempo que tu tem, né? Então, por exemplo, no celular, eu uso alguns aplicativos que me ajudam muito a ter organização e produzir. E são coisas que eu usava, tipo, desde quando eu tinha muito menos tempo, sabe? Quando eu não tinha tempo ainda. Como, por exemplo, usar uma agenda. Eu uso o Trello, né? Eu gosto bastante do Trello. Só que isso me ajuda a ter muita produtividade. Porque eu consigo determinar tarefas que eu preciso fazer no dia, e sei lá, de manhã, à tarde, à noite, que seja, e seguir isso, né? E consigo ter mais clareza. E quando tu tem isso em algum lugar sobre o que tu precisa fazer, acaba que tu não fica se distraindo com o que tem que fazer depois ou antes, né? Mas eu acho que a gente, antes de chegar nessa parte do Trello, da Sim, beleza, da de organização. produtividade, eu digo a Eu beleza... citei por causa do celular daí, né? Não, tô sendo irônico, tá, gente, com o Gabriel. Eu gosto de pegar no pé do Gabriel. Porque o Gabriel, gente, quem não conhece ele de perfil, ele é um cara muito organizado, né? Não dá pra negar. Só que nem todo mundo tem essa organização. Sim. Muita gente é mais, digamos assim, bagunçado, né? Eu acho que a maioria de nós é bagunçado. Por isso que, pra quem não tem tempo. Na verdade, todo mundo, quando quer alguma coisa, encontra tempo. Mas eu acho que aqui o primeiro ponto que talvez a gente possa elencar é por que tu quer ter produtividade em alguma coisa, né? Por que tu quer... Ser produtivo, né? O que tu vai ganhar com isso? E aí entra o motivo, né? Pô, motivo pra agir, motivo pra Sim. ação, motivação. Motivação. É isso que vai te dar motivação. Então, eu acho que se tu tá aqui porque tu quer ter mais produtividade, é porque tu quer estudar, ou tu quer malhar, ou tu quer aprender alguma coisa, ou tu quer ganhar dinheiro, ou tu quer viajar, Sim. ou tu quer conseguir olhar tua série favorita, ler um livro, sei lá. Isso pra algumas pessoas é produtividade. A única coisa que eu até queria elencar como um ponto pra gente pensar um pouco mais eu não tento ser mega produtivo ou multitarefa, que são duas coisas extremamente malucas para quem quer ser produtivo. Sim. Inclusive, eu acho que aí que tá um ponto em comum das pessoas produtivas, elas fazem poucas coisas. Só que elas fazem poucas coisas sabendo o que elas querem fazer. Elas fazem o que é necessário e que elas são insubstituíveis. Esse é o ponto. Isso aí. Esse é o ponto. Que insubstituível é ser 80-20, né? Mas é que tá, vamos lá, tu não sabe no que tu é insubstituível até tu fazer. Sim, não, claro. Isso que eu falo assim, ela não se desgasta em coisas que ela, tipo assim, não precisaria pra ter o resultado que ela quer ter, entendeu? Tipo assim, ela consegue saber o que ela precisa fazer e ela faz aquilo que ela precisa. Tu falou um termo muito legal que é o 80-20. Pra quem não sabe o que é 80-20, né? 80-20 basicamente é uma tendência de comportamento que um cara que não é o nome da parada ainda, observou, deixa eu contextualizar a história. Teve um cara que ele veio da França pra Itália, que é o Vilfredo Pareto, e esse cara, ele era um sociólogo, /economista, /cientista político, /um monte de coisa. O cara manjava muito de números.
E ele estudando ali os sistemas de produtividade das fazendas e das famílias que gerenciavam fazendas na Itália, não sei se eram só fazendas, ou também tinha a questão industrial na época já. Ele começou a fazer alguns relatórios. Aí teve um cara depois que era o Joseph alguma coisa, enfim, outro cara, que ele foi observar os estudos do Pareto e ele percebeu que existia uma tendência que ele chamou de princípio de Pareto. Ele percebeu um padrão, né? Isso, e esse padrão era, nas principais fazendas, as regiões mais produtivas, segundo os relatórios do Pareto, eram 20% do total da fazenda. Sim. Então, tu tinha ali 100% de produção. Desses 100%, os 80% principais vinham de 20% da fazenda. O mesmo se aplicava às famílias. 20% das famílias eram responsáveis por 80% da produção total. E ele percebeu que entre essas 20%, existiam 20% dentro dos 20% que eram responsáveis pelos 80%. Era uma parada que seguia pela sempre. maioria. E aí, esse cara chamou os relatórios do Pareto de princípio de Pareto. E aí, hoje em dia, a gente usa muito, quando a gente fala de produtividade, de ser uma pessoa mais eficiente em qualquer coisa, a gente está usando o que o cara lá chamou de princípio de Pareto, o 80-20. Perfeito. Então, quando tu fala em ter 80-20, para quem não entende esse termo, nada mais é do que ir atrás daquilo que tu mais precisa para ter o resultado que tu quer. Talvez eu tenha pontuado errado em relação a, tipo assim, a coisas que tu é insubstituível. Seria melhor colocar assim, olhar aquilo que você tem que fazer e que é insubstituível. Tipo assim, você tem que fazer aquilo, senão você não alcança o resultado que tu tem. E ele até comentou, tu quer, né? Ele até comentou em relação à motivação. Esse é o primeiro ponto. Você não consegue ser produtivo em nada, não consegue fazer ações necessárias se você não tem o que alcançar. Porque, pô, quando você coloca um objetivo, tu quer alcançar alguma coisa, aí tu fala, tá, mas quais comportamentos eu preciso ter para fazer isso, para alcançar tal coisa? Beleza, tem que fazer isso, isso, isso. Se eu fiz essas coisas, eu sou produtivo. Na minha opinião, produtividade é fazer aquilo que eu me propus a fazer. Por exemplo, se num dia eu defini que naquele dia eu vou tirar para... Por exemplo, eu fui visitar os meus pais e eu tirei para passear com a minha família. Se eu fiz aquilo, eu fui produtivo. Tipo assim, mas pô, você não trabalhou muito, você não fez... Tá, mas o que eu defini que eu iria fazer, eu fiz. Sim. Ou seja, eu fui produtivo. Eu defini que eu iria fazer isso, na minha organização estava isso, então eu fiz isso. Pra ti é mais, tipo, seguir a organização, né? Não só a organização, mas tipo assim, cara, é muito daquilo que eu defini que eu gostaria de fazer naquele dia. Então, por exemplo, eu determinei algumas tarefas e eu sei que as mais importantes, o meu 80-20, então naquele dia, por exemplo, é fazer tais coisas. Se eu finalizei essas coisas, eu já fui muito produtivo. Se eu fazer mais coisas depois, perfeito, consegui finalizar outras. Só que aquilo que eu defini de mais importante, eu fiz. O mais importante foi feito. E eu sei que esse mais importante é que vai me fazer ter o resultado depois. Teve uma vez que eu paguei uma mentoria, né? Que custava um valor bem alto, mais de R$5.000, para entender como tentar ser mais produtivo. E eles defendiam muito essa questão de tu colocar na agenda até mesmo, tipo assim, vou no cinema, vou ler um livro, vou ficar à tarde de várzea, que a gente fala, né? Que é ficar parado sem fazer nada. Por quê? Porque aí tu começa a realmente dar sentido ao processo de ficar sem fazer nada. Parece bobagem, né? Só que quem aí gosta de estudar produtividade, gosta de ser uma pessoa, vamos desenvolver mais, vai dizer que a gente tá naquele momento que a gente tá querendo ler o Netflix, a gente bota o capítulo para assistir nos primeiros 5 minutos e a gente começa a se perguntar, mas eu poderia estar fazendo aquele negócio, subindo aquele vídeo, subindo aquela campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele negócio. Por quê? Porque a gente começa a se culpar. Então, normalmente, o mal da produtividade que a gente fala, né? É aquela pessoa que ela fica se cobrando o tempo inteiro, porque ela tem que ser mais produtiva. Cara, aí gera toda uma overdose na cabeça da pessoa. Culpa e tal. E aí o que tu quer falar com isso, né, Gabriel? É sobre isso. É sobre aprender a desfrutar o momento sem se perder no monte de distração. Porque, por exemplo, tu falou aí, cara, se eu coloquei na minha agenda que eu gostaria de à noite ir no cinema, se eu fiz as coisas que eu também gostaria de ter feito antes, que eu sei que são importantes para, por exemplo, alcançar um resultado no que eu quero no trabalho, nos estudos, assim por diante. Tô estudando um idioma novo e assim por diante. Se eu fiz essas coisas, eu já fui produtivo, então, naquilo que eu queria. Se eu estou indo no cinema à noite, também estou sendo produtivo, porque eu tinha isso na minha cabeça, na minha organização, e eu fiz o que eu precisava fazer antes. Daí isso te gera liberdade. É por isso que, né, o pessoal até fala tipo, que liberdade é disciplina e liberdade, né? Porque tu tá sendo disciplinado naquilo que tu se propôs, foi produtivo, então tu consegue ter mais tranquilidade, né? Tipo, em fazer outras coisas depois, que são mais soltas, assim. Aqui a gente tem 2 conceitos, né? Primeiro o conceito que é a questão do 80-20, daquilo que é prioridade. Acho que mais do que 2, 3 conceitos. O 80-20, aprender a desfrutar de cada momento sendo aquele momento, independente de qual seja, né? E o terceiro, que é ter a disciplina de fazer o que colocou para ser feito. Sim, exatamente.
Tendo esses 3 pilares aqui, a gente agora pode começar a pensar então, tá, como é que eu faço para ser produtivo com pouco tempo? Ou para quem não tem tempo, né? Show. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, as 24 horas são as mesmas para todo mundo, né? E aí, qual a tua principal ação do dia? E aí tu tem que entrar de novo nas tuas metas. E aí tu pode dividir metas em longo prazo, médio prazo e curto prazo. Vamos exemplificar aqui. Pô, eu tenho uma meta de longo prazo de conseguir fazer meus primeiros 10 mil no mês. Em até um ano. Um ano acho que é pouco tempo, mas 2 anos eu quero fazer meus 10 mil no mês, né? Então, tu sabe que essa é uma meta que tu vai dividir ela em pequenas ações. Sim. E tu vai metrificar isso. Como é que tu vai metrificar isso? É tipo uma empresa. Como é que a empresa funciona? Cria um projeto, vamos lançar tal coisa daqui 3 meses. Então, qual etapa de cada parte do projeto eu vou desmembrar isso. Sim. E cada etapa do projeto que eu vou desmembrar vai virar uma ação que vai decorrer nos próximos dias e X dias. É tipo isso, é a mesma coisa. Né? Perfeito. Eu acredito que a gente pode exemplificar de uma forma seguinte. Primeiro você transforma um sonho em uma meta. Porque, tipo assim, o que é um sonho? Eu gostaria de fazer 10 mil por mês. Tá, isso é um sonho só. Eu não tenho clareza nisso. Agora, o que seria uma meta? Eu gostaria de fazer até tal momento com tal estratégia, por exemplo, com tal negócio, etc. Aí depois você transforma a meta em comportamento. Para alcançar tal meta, qual comportamento que eu tenho que ter nesse tempo? Pô, eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu tenho que fazer tal coisa 3 vezes por semana. Eu tenho que cuidar com tal coisa. Eu tenho que evitar de fazer tal coisa. Eu tenho que arrumar mais tempo, talvez, para fazer tal coisa, né? E assim por diante. Daí você começa a fazer esse comportamento. Se você está fazendo esse comportamento, você é produtivo. E aí, em relação a ter pouco tempo, acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é mapear. O que seria mapear? Seria, cara, eu tenho pouco tempo. Mas o que seria pouco tempo? Quanto pouco tempo eu tenho? É 2 horas por dia? É 3 horas por dia para fazer tal coisa? É 1 hora, meia hora por dia? Se eu tenho... Quanto menos tempo eu tenho, menos ações eu vou poder fazer, porque eu tenho pouco tempo. Daí a questão é, qual é a mais importante? Sim, aí daí essa 80-20. Exatamente, aí essa é que eu preciso fazer inegociavelmente. Então, por exemplo, exemplificando o afiliado, por exemplo, né? Um cara que começa ali um projeto na internet. Tá, primeiro. Vamos lá, né? O que é um afiliado? Sim, é. Aí a gente vai destrinchar um outro ponto, né? Pra quem não sabe, comecei a trabalhar aqui na internet como afiliado, o Gabriel também, né? Hoje a gente também, além de trabalhar como afiliados, no meu caso, também a gente tem uma empresa e eu ensino os alunos, né? Tem uma empresa de educação onde eu ensino a galera a trabalhar como afiliados com tráfego pago. Então, o que a gente ensina a galera a fazer? A entrar em plataformas como Hotmart, Kiwify, onde tem programas de afiliação de produtos que pagam comissões altas, 50, 100, 200, 300 ou até mais, né, em dinheiro. E até plataformas gringas como ClickBank, BuyGoods, que qualquer um pode se afiliar, né, entrar, se cadastrar e pegar o link de afiliado gratuitamente e promover produtos. E a gente ensina o pessoal a promover esses produtos e vender através de anúncios, tráfego pago que a gente fala, né? Então, contextualizando agora, como o afiliado poderia, então, criar, né, uma parada assim? Daí perfeito. Aí, por exemplo, tu contextualizou sobre o afiliado. Mas vamos supor, o cara vai começar um projeto como afiliado, então, fazendo o ClickBank, por exemplo, com uma estratégia de Google Ads, que é uma fonte de tráfego, onde você consegue fazer anúncios na rede de pesquisa ali do Google e assim por diante. Então, o cara vai começar com essa estratégia. Então, ele transformou esse sonho em uma meta, ele falou, eu quero fazer esse valor X, por exemplo, de 10 mil por mês, através do Google Ads, através dessa estratégia, né, com o ClickBank, por exemplo, né, usando uma plataforma aí. Daí, beleza. Qual é a parada mais importante que ele tem que fazer, pensando que ele já mapeou, então, pô, ele tem 1 hora por dia, ele tem 2 horas por dia, ou menos do que isso ou mais. Sim. Beleza. Ele mapeou que ele tem esse tanto de horas e ele quer fazer tal coisa com tal estratégia. O que é o mais importante? Vamos dizer que é o mais importante para ele é, primeiro, estudar sobre aquele assunto, então ele vai ter que adquirir um treinamento ou não, ele vai, dependendo da forma que ele vai usar isso, e ele tem que, por exemplo, se dedicar em escolha de produtos, né, que é escolher produtos que ele vai divulgar, então, como afiliado. Pô, se o mais importante é essas duas coisas, e ele tem, por exemplo, 1 hora, ele vai dedicar, então, por exemplo, 30 minutos em uma atividade, estudando, e os outros 30 executando o que ele estudou. Então, ele faz isso por 1 hora todo dia, Porque ele vai então, lapidando aquilo com a 1 hora que ele tem. Ele vai levar mais tempo? Vai levar, só que ele tá fazendo. E aí, dentro da produtividade, ainda mais uma pessoa que tem pouco tempo, a gente entende que, pô, constância vai ser muito importante. Então, tipo assim, aí a cabeça do cara começa a negociar com ele. Tipo, cara, tem muito pouco tempo. Tu começa, mas com pouco tempo, será que eu vou colher fruto disso? Será que eu vou ter resultado com isso? Vai sim, cara, com toda certeza. Por quê? Porque você sabe que sendo constante nisso, você vai melhorando a cada dia. Mesmo com pouco tempo. Então, assim,
primeiro ponto, mapeia quanto tempo que você tem, quanto que é esse pouco, porque falar pouco é muito genérico, né? Quanto que é o pouco, qual é a sua meta, então? Se eu sei qual é a minha meta, eu sei qual é o meu comportamento que eu tenho que fazer todo dia, e eu faço nessa hora que eu tenho, nessas 2 horas que eu tenho, assim por diante. Eu creio que assim já dá pra dar um norte pra galera sobre a questão de ter pouco tempo e ser produtivo. E eu vejo também outra coisa que é importante a gente pensar aqui, né? Que é o seguinte, né? O afiliado, por exemplo, no mundo dos afiliados, tem 1 milhão de estratégias. 1 milhão não, mas tem várias estratégias que o cara pode seguir para fazer. Sim. Só que se ele pega lá, vamos lá, ele abre o YouTube. O YouTube é uma máquina do bem e do mal ao mesmo tempo. Tá a gente aqui falando contigo, né, ao vivo, tá vendo o podcast, ok, tá aprendendo alguma coisa, tá se tornando uma pessoa evoluída nesse ponto. Só que se ele abre lá o YouTube dele, ele pesquisa lá, como vender como afiliado. Aí vai ter um vídeo lá com 1 milhão de visualizações, o cara falando para ele criar um Instagram e ele fazer post todos os dias. É uma estratégia? O problema dessa estratégia é que ela vai demandar que o cara tenha muito esforço todos os dias postando e esperando que o algoritmo do Instagram, ou seja, o sistema de entrega do Instagram, faça alguma coisa por ele. O que não é simples, porque tem um monte de gente produzindo conteúdo o tempo inteiro no Instagram. E aí tem qual outra estratégia? Tem o tráfego pago. Aí ele abre um vídeo do outro cara lá falando que a estratégia de tráfego pago pode ajudar a acelerar. E realmente acelera. A gente sabe como é que funciona. Eu comecei pelo tráfego pago e acelerei muito meu processo com o tráfego pago. É anúncio. Aí não tem, tu empurrando o negócio e a pessoa vendo o teu conteúdo. O ponto é, o que ele faz? Ele bota 1 hora por dia. Ele começa a fazer um treinamento. 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois da manhã. Ele começa, o pico de motivação tá lá em cima. Sim. Nossa, é isso aqui, vai funcionar. Aí chega no segundo dia, ele olha uma outra aula e tem que escolher produto. Ele entra na plataforma. Ele fica 30 minutos, ele fica 40. Ele não encontra o produto, porque ele tá pegando experiência naquele negócio. E ele começa, mas eu acho que não tem produtos. Eu acho que essa estratégia é isso. E aí é os pensamentos sabotadores entrando. Sim. E aí começa aquele negócio, mas eu acho que não vai funcionar agora. Daí no terceiro dia ele sobe uma campanha e a conta de anúncios dele é suspensa. E ele começa a achar que não, tem algo muito errado aí. Só que aí entra uma parada de experiência que tu só vai ter fazendo, que é o que o Gabriel falou do tal do 1% ao dia, né? Quando tu faz todo dia um pouco, tu tá criando novas conexões. Sim. Tu tá pegando a tal da experiência. Eu tenho 4 anos de experiência, então é muito mais fácil hoje eu acertar qualquer coisa que alguém que tá começando hoje. Então, a pessoa se comparar comigo é burrice da parte dela. Ela não pode fazer isso, sabe? Ela tem que entender que ela tem que pegar a experiência. Às vezes ela consegue em um dia, em uma campanha, consegue. Mas não é tão provável. Não, na verdade, é provável? Mas não quer dizer que vai acontecer o tempo inteiro. Não tem nada certo, né? O ponto aí, o que ele tem que entender? Continua. Deu um obstáculo, continua. Tem até um livro muito bacana, né? Que é do Ryan Holiday, Obstáculo é o Caminho. E é um livro que ele faz várias ali observações, pegando pensadores históricos, pegando situações do dia a dia e mostrando que aquele momento que a gente vê uma dificuldade, não é o momento de, beleza, agora eu vou parar e não vou fazer mais. Não, é o momento de fazer mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e continuar, né? Eu até tenho a pulseirinha do 1% até conseguir. Por quê? Porque isso é o que vai te fazer chegar no resultado. E a gente costuma achar que porque não funcionou uma vez ou não tá funcionando no começo, não quer dizer que não funciona. Não, sabe? Não tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Perfeito. Ou seja, para ser produtivo exige ter foco também. Não, 100%, né? Isso é foco, né? O foco muitas vezes é dizer não para outras tantas coisas que a gente queria dizer não. Mas pera aí um pouquinho, o tráfego pago não funciona na primeira semana. Eu vou fazer então Facebook Ads na gringa, vou fazer tal coisa. Não, pera aí um pouquinho. É dizer não para todo o resto e continuar aqui. Exatamente. Né? Continuar nesse caminho que parece, nesse momento, muito estranho, muito complicado, porque eu tô começando algo novo. Meu cérebro tá criando associação, é que nem eu sempre brinco, né? Andar de bicicleta pra uma criança é difícil. Para um adulto que já anda é muito fácil. Por quê? Porque ele já passou por aquilo. Sim. E isso a gente não entende quando a gente começa algo novo. É legal frisar isso porque, assim, quando a pessoa começa uma coisa, tipo assim, ela se deparou com algo novo. Daí ela fala, eu quero começar a fazer, eu quero definir, então, vou definir o que eu tenho que fazer pra alcançar isso, definir minha meta, os comportamentos que eu preciso ter e tal. Só que, como tu disse, o pico de motivação tá muito alto. A pessoa fala, cara, eu vou fazer, vai dar certo esse negócio, vai dar certo. Só que daí, com o passar dos dias, com as dificuldades, como tu disse, isso vai reduzindo. Essa motivação que antes era muito alta, ela começa a cair demais. Começa a cair. Daí,
como que a pessoa consegue, então, se manter motivada? Eu acredito que sempre identificando nesse processo dela pontos de progresso. Então, tipo assim, e aí os pontos de progresso não vai ser no resultado final que ela quer. Então, por exemplo, se ela começou um projeto ali como afiliado, vamos supor, e ela quer um resultado financeiro, se ela ficar olhando só pro resultado financeiro, a motivação vai cair cada vez mais. Porque, pô, ninguém certifica pra ela que nos primeiros 2 meses ou 1 mês ela vai estar fazendo aquele resultado. Então, ela vai ter que identificar uma outra forma de progresso para ela entender que ela tá evoluindo, tá crescendo, assim por diante. E aí, nada melhor do que você olhar pro seu conhecimento, que antes era muito menor, você olhar para ações que você já tomou, que hoje são muito maiores. Às vezes, pô, você fala, antes eu não conhecia nada a respeito disso, agora eu já conheço, eu sei que eu tenho tal potencial. O negócio no digital, ele é meio sacana com a gente. Porque tu não vê... Porque não tem como tu ver o progresso. Sim. Na verdade, tem como a gente começar a identificar progresso. Mas assim, o que é um progresso para alguém que quer vender como afiliado? A venda. Exatamente. E com lucro, né? Que, pô, fiz uma venda, tô empatando, tô no prejuízo ainda, tomei um reembolso. Então quer dizer que tá errado. Quer dizer que não funciona. Pô, isso é o maior erro. Sim. E é muito comum esse erro. É o erro mais comum que a galera tem. Por quê? É tipo assim, entrei no jogo, vou aprender a jogar futebol, vou virar jogador. Pô, tu sabe que tu só precisa, se tu tá num time de 11 jogadores, tu é o zagueiro, tu não precisa nem fazer gol, tu só precisa ganhar o jogo. Não deixar ninguém fazer. Ganhar o jogo. Ganhar o jogo, tá indo bem. Tu é atacante, tem que fazer gol. Tá indo bem. Agora, pô, tu começa um negócio que tu não consegue ver o teu progresso final logo de cara, porque tu tá construindo um negócio, isso não é uma partida de futebol, é um negócio a longo prazo. Isso aí gera na galera desmotivação. Perfeito, sim. E aí, como tu disse, tem que trabalhar com aprender a entender... É por isso que eu digo que é 1% ao dia. É entender o que tu fez hoje, que tu sentiu assim, pô, eu tô 1% melhor do que ontem. Sim, melhorei. Que isso é exponencial. Deixa eu dar um outro exemplo, né? Quem tá vendo esse podcast até aqui, sei lá, 15, 10, 20 minutos que já passou de podcast, aprendeu alguma coisa que quem não está vendo não sabe. Sim. Tem um monte de gente na rua que se for perguntar o que a gente falou, que eles não fazem ideia do que é. Então, tu já ganhou teu 1% hoje. O que é teu 1%? É tu aprender algo que pode te dar algum benefício, seja físico, mental, intelectual, te faz evoluir como pessoa e tu entende que tá melhorando em relação a quem tu era ontem. Perfeito. Essa é a parada do 1%. Isso é uma filosofia de pensamento muito simples. Sim, show. E isso aí te ajuda, né? Exatamente. Então, essa questão, tipo, do financeiro, com certeza, cara. A venda é o que motiva. Só que, assim, se vocês não conseguem olhar tanto pro teu progresso, então é interessante você estar com pessoas que... ou ter referências de outras pessoas que conseguiram também. Porque daí, tipo assim, eu creio que isso também te dá um senso de progresso. Porque você fala, cara, eu tô fazendo, eu não vi um progresso meu. Sim. Só que eu consigo ver em outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, que progrediram. Então, de certa forma, isso gera uma motivação pra pessoa. Tipo, a pessoa se inspira porque ela aí viu entra outro ponto muito massa, o ambiente. Ambiente, total. Ambiente te torna produtivo. Uhum. A gente, por exemplo, a gente se mudou agora recentemente, né? Agora a gente tipo, mudamos de estado, cidade e... estado, cidade e bairro. Os 3, né? Que eu sempre falo pra galera. E assim, eu achava que eu tinha qualidade de vida e tal. Aí eu descobri que eu não tinha qualidade de vida onde eu morava antes em relação a onde eu moro agora. O que eu percebi, assim? Eu tenho menos distração com trânsito, eu tenho menos distração com barulho, eu tenho menos distração com uma série de coisas. Eu acordo de manhã, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para estar no meu escritório para trabalhar. Sim. Eu vou para academia, eu volto, eu não tenho nenhuma distração para ir trabalhar. Se eu estivesse num ambiente em que, pô, eu tenho que pegar um ônibus para fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa depois, eu tô tentando estudar, mas tem um cachorro latindo, meu filho tá brigando ali com outro na sala, né? Eu tô falando isso aqui para quem tá assistindo aqui e se identifica com esses momentos, porque eu já passei por isso. Esses micro momentos de desfoco, eles vão fazer com que tu tenha menos estímulo. Sim. Ou seja, o teu ambiente ele vai acabar influenciando na tua produtividade. Só que tu ficar consciente disso ajuda. Exatamente, consciência. Tu começa a isolar coisas, tu começa a criar um ambiente para te ajudar. Por isso que, inclusive, neuropsicólogos, né, neurocientistas falam que o ambiente ele é mais importante. Alguns, né, por exemplo, a Zina Logari fala bastante disso. O ambiente ele é mais importante do que a motivação. Sim. Porque não adianta tu ser o cara mais motivado pra ir jogar bola na rua se tá chovendo, caindo o mundo e tá alagado o campo. Sim, perfeito. Colocando assim, panos limpos pra quem entende o que é jogar bola, uma coisa muito simples, Total. entendeu? É isso aí. Então, pô, quero começar no digital. Vou começar com tráfego pago, porque essa estratégia, eu vi o tal do Thiago ali falando no podcast que funcionou pra ele. Só que não tem nem dinheiro pra pagar o gás esse mês. Calma. Faz uma estratégia de orgânico, espera mais tempo, entende que não é o teu momento, ainda não é o teu momento, a tua jornada, tu vai esperar mais tempo, ok,
Tu não sabia disso até alguns anos atrás da tua vida, agora tu sabe. E tu vai construindo essa parada todo dia, Sim. sabe? Só que isso que eu percebo que a galera às vezes não entende, que o ambiente em que elas estão não ajuda. Sim, demais. Pô, vou falar para os meus pais que eu vou abandonar a faculdade de Direito para fazer marketing digital. Aham. E experimenta fazer isso, para tu ver o que vai tenso. acontecer. Tem que estar pronto pro confronto daí, né, nesse caso. Mas essa questão que tu falou sobre o foco, né? Daí a gente fala pro pessoal, tu tem pouco tempo já. E pra pessoa que ainda tem pouco tempo, e nesse pouco tempo ainda ela tem muito desfoque. Então, tipo, vamos supor que o cara, uma mulher, por exemplo, à tarde, que ela é mãe e os filhos dela estão em casa, e são crianças, por exemplo. Pô, como que ela consegue focar, tipo, num momento, tipo, curto que ela tem, né? Ou, por exemplo, um cara que ele mora com os pais ainda, ele tá tentando focar em alguma coisa, e nesse tempo ele tem muitas distrações. Daí, e realmente, isso é comprovado, cara, que quando você tá, tipo, focado em uma atividade, tipo, há 20 minutos ali focado, 1 hora focado na atividade, e você tira a tua atenção, seja com a mínima coisa, pra você voltar àquele estado de foco novamente, é tipo Demora, 15, né? 20 minutos, pelo menos. E aí, se você desfoca de novo, começa do zero. Então, assim, é muito, muito delicado esse ponto, sabe, de foco. Então, e aí a gente volta, né, de preparar o seu ambiente. Porque, cara, se você tá dedicado ali nisso e você percebe que é importante estar focado, tenta preparar no seguinte, pessoal, ó, eu preciso ficar focado aqui alguns minutos. Pô, tem umas sacadas que a pessoa pode fazer, por exemplo, que ajuda muito, né? Obviamente, não tem como tu controlar o silêncio. Com Se tem certeza. um cachorro latindo, teu vizinho... Pô, Passa o carro. onde eu morava antes, sabe como é que é? Onde eu morava antes, o meu vizinho, eu não sei o que ele tinha aqueles cachorrinhos salsichinha, aqueles pequenininhos. Uns 3, né? Meu Deus do céu, era todo dia, o dia inteiro, aqueles passavam qualquer coisa na rua, ficava latindo. E eu não dava muita bola, porque eu me acostumei. Só que depois que eu me mudei, eu percebi que aquilo me desconcentrava. Mas tem algumas dicas, por exemplo, barulho. Tem aqueles como é que é o fone de ouvido? Headset. Sim. Tem uns headsets que eles isolam. Se tu consegue ficar numa sala fechada, mesmo com barulho, mas com headset que te isola, coloca lá, ó, Interestelar tema, tá até o nome da música, Interestelar tema lá, bota 1 hora som estendido, que é o do filme de Interestelar. É fantástico, porque é um sonzinho uma frequência bem baixa, né? E tu consegue o quê? Desligar barulhos que não vão te atrapalhar. Perfeito. Eu já tentei fazer isso com outros sons, só que eu não consigo muito. Daí tem até uma frequência, tem, né? Loft também. Mas o Loft não sei, eu me desconcentro. Tem o binaural, tem uns que são assim. Mas tem a frequência de 40 Hz, se eu não me engano, que é a frequência pra quem quer se concentrar. Eu já tentei escutar, não consegui, achei meio variado. Pra mim tem que ser uma coisa muito estável, som estável. Perfeito. Cadê o som estável? Parece que é silêncio. Tipo o ruído, como é que é? Ruído branco que fala. Sim. Ele fica contínuo daí, né? É tipo assim, o barulho do ar-condicionado, o barulho do ventilador, o barulho do mar, é ruído branco. Sim. Por isso que a gente se acalma com isso. Sim, pra mim, por exemplo, só de colocar um headset preto, tipo assim, eu uso aquele pretinho, inclusive igual o seu. Sim. Só de colocar o headset, mesmo que não Já tenha nada ajuda, tocando, né? já isola. Daí já consegue. É. Porque tu percebe, daí quando tu tira, tu vê aquele barulho e tu fala, caramba. Tipo... Não, e tem aquela dica de produtividade simples, mas que funcionam muito, que tem no livro dos hábitos atômicos, né? Que é, pô, eu quero começar a correr todo dia de manhã. Sim. Bota a roupa ali com o tênis do lado da cama. Sim. Eu quero começar a comer mais saudável. Bota a comida saudável, tipo assim, a maçã, a pera, a banana em cima da mesa e a porcaria. Tu nem compra mais. Nem compra mais. Ou seja, tu vai criando o ambiente pra chegar na tua meta. Tu prepara o ambiente, exatamente. Preparar o ambiente é o mais... Isso aí pra produtividade é muito bom. E são coisas simples. Pô, ao invés de eu acordar de manhã e ficar na frente do computador com as remelas na cara e pijama, não. Vou botar uma roupa, vou lavar o rosto, vou colocar um tênis. Nossa, colocar um... Eu já tentei, cara. Diferente. Já tentei várias vezes trabalhar de chinelo, eu não consigo. Dentro de casa é outra coisa. Eu não consigo. Se eu tiver de chinelo, eu começo a ir pro YouTube, ver uns podcasts, daí eu quero tomar um chimarrão, uma cervejinha. Isso é muito inconsciente, né, cara? Porque, tipo assim, quando tu tá de chinelo, parece que tu não tá num estado de trabalho. Quando tu coloca, tu está no estado de trabalho. Eu já tentei, eu tô há 4 anos no digital, eu não consigo trabalhar. Não é que eu não consigo, tá? Mas eu percebo que eu não me concentro do mesmo jeito. Sim, exatamente. Eu não entro no mesmo estado, assim. Nem estado de flow, é só um estado de concentração. Pra mim também, cara. Se eu não tiver com tênis, tipo assim, à noite, pelo menos uma meia eu tenho que colocar. E colocar meio pantufa, sabe? Tipo assim. Porque me ajuda a ter mais foco, é verdade isso. E o headset também é tipo um gatilho. Se eu coloco o headset, me ajuda bastante. Sim. Então é uma dica até pra galera isso, em relação a encontrar alguns gatilhos que te ajudam a entrar em estado de trabalho, vamos dizer assim. Exato. Tipo assim, se eu como, por exemplo, eu escovo o dente, eu percebo que eu consigo focar mais. Tipo, uma bobeira. Mas é meu, assim. Isso. Tem aquelas dicas de produtividade que a gente nem vai mencionar, porque pelo menos eu nunca usei e eu acho bobagem. Que é muito padrão, tipo né? assim, tome banho gelado, acorda às 5 horas da manhã. Sim. Sabe? Sei lá, leia um livro 30 minutos. Por que eu não falo dessas coisas? Por que talvez você não queira falar disso? Porque a gente não usa, tá, gente? Tipo assim, eu sou um eterno defensor de... Tu chegava a acordar cedo, né? Por um tempo. Sim, por um bom tempo eu acordei muito cedo. Mas é questão de costume. Eu sempre fui um defensor de
acordar às 5 horas da manhã pra quem quer acordar às 5 horas da Sim. manhã, não porque tu vai ser melhor ou pior. Tá? Mas sem contar que Esquece pra isso. alguns isso é muito pior, cara. Tipo assim, pra sim. ser produtivo. Porque assim, ó, tem uma parada, né, que a galera pode ter pesquisado depois, que é o cronotipo. E isso cada um tem um. Então, tipo assim, tem gente que é vespertina. Então, pô, o cara ele é muito mais produtivo na parte da tarde ali, noite. Se ele tentar acordar, tipo, 5 da manhã, 4 da manhã, ele não vai nem a pau. Tipo, ele vai ficar ali só gastando tempo. Aí chega à tarde, quando ele poderia ser produtivo, ele tá cansado, porque ele acordou às 4. Então, se ele acordasse, sei lá, às 8 da manhã e ele começasse a fazer as coisas dele ali e pegasse pra trabalhar mais ele, tipo, às 10 da manhã, cara, ele produziria muito mais. Mas aí é questão de autoconhecimento. Sim, E isso ajuda muito em ser produtivo. Maturidade consigo próprio, né? É, autoconhecimento. Tipo assim, eu fui um bom tempo, assim, até entender se eu gostava ou não de acordar mais cedo. Eu percebi, por exemplo, que no verão, acordar entre 6 e 7 horas pra mim é ótimo. Já no inverno, entre 7 e 8 horas. Mais tarde, E tipo assim, dormir 11, meia-noite, 10, 11 horas. Sim, aí, exatamente. entendeu? Perfeito. Mais que isso, não precisa exagerar, dormir mais tarde e acordar mais cedo, não vi melhor. Sobre essa questão, eu percebo que eu sou mais produtivo acordando de manhã. Eu sou mais matutino. Não, sim, também. Então, tipo assim, eu percebo, Produtivo, sei lá, sim. se eu acordar, tipo, 6h30, por exemplo. E aí, sei lá, eu lá ler, fazer algumas coisas e depois de trabalhar já. E eu consigo, tipo assim, até meio-dia, 1 hora, eu consigo produzir muito, muito, muito. Aí à tarde eu pego coisas que não são tão difíceis e tão trabalhosas, entendeu? Tipo assim, que não vão dedicar tanta energia. Eu faço isso na parte da manhã, Faz a mesma porque é coisa. quando eu sou mais produtivo. Não, eu acho não, né? Tem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas, ela é matutina que fala. Sim. É matutina. Só que a galera, principalmente quando a gente é mais jovem, eu digo porque eu fui assim, tá? Eu fui essa pessoa assim, que quando era mais jovem, achava que era melhor de noite, mas na verdade tu não tá sendo mais produtivo de noite, tu tá mais ativo. É. E essa atividade é porque tu tá lá com a tela do computador na tua cara às 10h30 da noite, vendo uma música de um clipe que tu acha muito legal e tomando energético. Sim, total, cara. Sabe? Aí Pô, isso é horrível. tu não tá produtivo, tu tá só ligando um monte de sensor ali na tua cabeça. Na minha opinião, talvez pra alguns pode ser bobeira, só que eu percebo que, cara, produtividade tá ligada também com o seu sono, cara. Tipo assim, eu percebo que cuidar disso é crucial. Nossa, eu vi alguns caras falando que, tipo, construíram grandes empresas e tal. Os caras falam, olha, o que eu mais me arrependo é de não ter cuidado do meu sono. Cara, é muito louco essa parada do sono pra produtividade, né? Porque agora que eu me mudei, vim morar, tipo, na beira da praia, 3 quadras da praia, praticamente, onde eu tô morando. E eu nunca fui, pra começar, nunca fui o cara do, nossa, quero morar na praia. Mas eu vou morar perto da praia. Um lugar bacana e tal. E aí, tô há, acho que 3 ou 4 semanas. Eu acho que teve um dia só que eu tive dificuldade pra dormir. Todos os dias dormindo bem. Aí eu percebi uma coisa que também tem estudo que mostra isso, a temperatura. A temperatura do local. Onde eu morava antes, o meu quarto, na casa que eu morava antes, pegava sol o dia inteiro. Então ele ficava muito quente. Aí na hora de dormir, mesmo no inverno, a temperatura tava lá fora, sei lá, 10 graus. Dentro do quarto tava 22. Aí eu dormi um pouquinho tapado, sentia frio durante a noite inteira, tinha que me tapar e acordava durante a noite inteira. Agora não, agora tipo só pega num horário, daí tem como é a beira da praia, é um clima mais ameno, é mais regulado, é na casa ali dos seus 15 aos 22 graus o tempo inteiro. É outra coisa. Dormindo bem assim. Até questão de temperatura, né? Realmente, quando tá um pouco mais baixa a temperatura, porque o nosso corpo ele baixa a temperatura pra quando tu dorme, né? E quando tá melhor a temperatura, tu dorme até mais. E é muito louco, né? Porque daí, que eu falo, tipo assim, eu não sabia o que era qualidade de vida, agora eu entendi que até pra dormir a parada influencia a gente. Parece que não, mas influencia. E isso influencia diretamente, porque, cara, primeiro, que se você estuda pra caramba, trabalha muito e não dorme, não se preocupa com o seu sono, você não vai ter absorção desse conhecimento, você não vai ter disposição no outro dia pra você melhor continuar trabalhando, estudando, assim por diante. Pode parecer um pouco de bobeira e realmente, em determinado momento, dependendo da fase que você tá, você vai ter que dormir menos, às vezes. Tipo assim, às vezes o cara não tem tempo, né? Tipo assim... vai ter, só não vai ter a mesma, tipo, eficiência. Exatamente, vai ter a mesma eficiência. Então, tipo assim, pô, às vezes a pessoa tá no momento que ela precisa dormir, tipo, menos de 6 horas, às vezes. Mas é uma fase, ela não pode levar isso como um normal. Sim. Porque senão, daqui a pouco, tipo, ela não tá conseguindo produzir, daí ela quer procurar a melhor forma e estratégia de produzir, só quando na verdade é só falou uma palavra-chave muito boa ali, uma fase, né? Uma fase. Aí entra um outro lance que eu acho legal até falar pra galera aqui. Tipo assim, tu tá numa fase de... Thiago, eu tô... minha vida lá... Trabalho das 7 da manhã às 7 da noite e eu quero começar no digital, por exemplo. Fazer o que vocês fazem aí. Pô, se tu tem tuas 3 horas ali em casa ou 4 horas em casa e tu não tem mais tempo nenhum mesmo, realmente, pô, não, porque eu tenho meus filhos no final de semana, eu faço isso, aquilo, outro...
Então tu sabe que essa é a fase da tua vida que tu vai ter que abrir mão de umas horas de sono, e não tem jeito. Eu não tô falando aqui, né, pra gente, não dorme mais, dorme 3 horas por noite, toma Venvance, não, nada disso. É pro cara entender, pra pessoa entender, homem, mulher, seja quem for, que vai ter uma fase da tua vida que a vontade de vencer, ela tem que cortar umas horas de sono de vez em quando. Exatamente. Eu, por exemplo... É um período, mas é só um período. Eu lembro de um exemplo meu próprio, inclusive, né? Que quando eu era CLT ainda e eu tava fazendo meu projeto ali, eu tinha pouco tempo pra produzir. Então, tipo assim, era ali 30 minutos, 1 hora antes de ir pro trabalho. Na época, eu era jovem aprendiz, então eu saía de casa umas 9 da manhã, ainda era um horário legal até. E depois, à tarde que eu chegava, até a hora de dormir, né? E dormia cedo, porque, tipo, por esse tempo, que foi 1 ano e 1 mês, eu acordava, tipo, 10 para as 4, tipo, 3h50 da manhã. Então, tipo assim, era muito cedo. Por quê? Porque antes eu queria estudar, queria trabalhar no meu projeto ali na internet antes de ir pro trabalho. E por que eu fazia isso? Porque realmente foi uma fase da vida onde se eu não fizesse isso, eu iria procrastinar de começar esse negócio. E se eu procrastinasse, cara, eu estaria 1 ano atrasado no meu processo. Então, foi por conta disso que outras coisas desencadearam, aconteceram. E depois desse 1 ano e 1 mês eu saí do meu trabalho. E foi quando a gente começou o projeto junto e tudo mais. Só que foi uma fase. Tipo, hoje eu não acordo mais 3h50 da manhã, porque, cara, não é sustentável. Ainda mais quando tu é casado, entendeu? Tipo... Eu ia falar que o Gabriel era jovem, só que o Gabriel continua sendo jovem, tá, gente? Continua sendo jovem. Tipo, e aí eu tinha, uns 19 anos, só que é uma fase. E às vezes o pessoal que tá vendo tá nessa fase, uma cara. fase, Tipo, que não tem como. Tipo assim, como eu saí do meu emprego, eu fui 8 anos CLT antes de começar no digital. Eu saí pra começar no digital do jeito que deu certo pra mim. Depois eu falo isso, a gente fala num outro podcast sobre isso. Mas quando eu tava no CLT, eu fiz outras coisas. Pô, fiz um monte de coisa, um monte de projeto, faculdade, um monte de coisa assim. E às vezes eram 4, 5 horas por noite dormindo, porque eu queria fazer o projeto tal, queria fazer tal coisa, dar certo. Eu ficava estudando, ou trabalhando mais tarde, ou mais cedo acordava. Fazia. Mas antes de a gente continuar aqui, eu lembrei de uma coisa muito importante. Bateu já quase meia hora de podcast aqui, mais ou menos. E tem gente que ainda não deixou aquele like maroto, né? E não se inscreveu. Se não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve. Isso aqui é um canal do nosso podcast, então tu vai ter conteúdos como esse toda semana. A nossa meta é fazer um projeto muito bacana aqui com vocês. Ou seja, a gente coloca na nossa agenda para fazer isso. Então, deixa aquele likezinho, já se inscreve. E o terceiro ponto importante, para quem já chegou até aqui, né? Deixa aquele inquieto aqui, ó, e coloca o tempo em que tu colocou o inquieto do vídeo que tu tá assistindo aí. 30 minutos, 25 minutos. Sim. Só pra gente ver quanto tu já assistiu do vídeo. Show de bola. De qualquer forma, agora a gente chega no outro ponto, né? Que é o seguinte... Quando a gente fala de ser produtivo, né? A gente falou de metas, a gente falou de 80-20, a gente falou de abrir mão de um pouco do teu tempo para isso. Agora, para quem conhece mais o nosso trabalho, né? Que a gente trabalha muito ensinando as pessoas a serem afiliados com tráfego pago, ou seja, com anúncios para venderem em plataformas, né? Como o Kify, Hotmart, ClickBank, BuyGoods. Para quem está começando nessa jornada, como é que o cara pode, né, fazer... Como é que eu posso ser mais produtivo nesse meio? Eu tenho algumas dicas, mas eu queria começar contigo. O que tu acha que dá pra fazer? Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente até falou já um pouco, né, sobre a questão de definir tipo, onde tu quer chegar, definir quais comportamentos tu precisa e tudo mais. Só que eu acredito que nesse ponto, ainda mais quando a gente tá falando de internet, tá falando de estratégias, então, tipo assim, existem outras inúmeras, existem, tipo, diversos mentores, inclusive, então é um leque infinito de opções. Então, acho que o primeiro ponto pra contribuir com a tua produtividade, se você vai começar um projeto assim, como afiliada, focando ali na gringa, focando em vendas em dólar, seja, né? Que é o que a gente mais ensina hoje, que a gente percebe de mais lucrativo, é o primeiro ponto. Não desgrudar disso até que você consiga ter o seu resultado. E quando eu falo disso, envolve muito fator tempo, né? Então, tipo assim, cara, se você decidiu fazer isso, você não vai olhar para outros lados em relação a outras estratégias, outros modelos de negócio e assim por diante. Aprender a dizer não pro resto. Exatamente. E, inclusive, produtividade tem mais relação com dizer não do que com dizer sim. 100%. Porque, cara, é dizer sim para uma coisa só e o resto você diz não. Então, se você definiu o que é aquilo que tu vai fazer, diz não para as outras coisas e faz isso dar certo. Por quê? Se é uma coisa que é validada, que funcionou para muitas pessoas, inclusive pessoas que você conhece, ou que você já viu, ou que você já, sei lá, vê no digital ali, pelo Instagram, pelo YouTube, assim por diante, só falta mesmo o seu tempo e a sua dedicação para você conseguir alcançar. Acho que a palavra-chave aqui é
o foco. É o foco, é o foco. O foco de dizer não para todos os outros projetos, né? Hoje mesmo eu estava falando, né, com uma pessoa que está na nossa equipe agora, que entrou para ajudar um pouco na parte mais técnica de afiliados, aquela coisa toda. Ontem, na verdade. E ele veio assim e mostrou, pô, olha essa estratégia aqui. E é uma outra estratégia que a gente não está abordando nesse momento. E eu falei para ele, beleza, essa estratégia é boa, né? Tu pode estudar agora. Só que ela vai exigir tais e tais habilidades. Sim. Aí eu pensei, como é que eu tenho essa experiência, né? De poder mentorar essa pessoa e falar isso pra ela. Porque a gente passou por isso esse ano, no começo do ano. A gente foi lá, montou a estratégia, daí a gente sentiu. Ou a gente foca nisso agora, ou a gente foca em crescer a empresa de educação, né? Que é onde a gente ensina a galera a ser afiliado, né? E aí eu pensei, para que eu foque nesse projeto aqui agora, eu vou ter que desenvolver tais e tais coisas aqui na empresa. Se eu focar na empresa de educação, é tais e tais coisas. Para qual deles eu estou mais preparado, eu vejo mais em mim vontade, né? E é o gosto particular da pessoa. E aí a gente foi para um lado, que era o lado da empresa de educação primeiro, né? Então, o tal do foco tem muito a ver com o que tu realmente vê. Sim, perfeito. Aí tu fala o teu sonho, a tua vontade. E olha que legal, essa questão já envolve muito também autorresponsabilidade. Por quê? Por que a gente não conseguiu ter muito resultado nesse projeto? Porque a gente não focou. Sim, Só por isso. Total, então, tipo assim, se eu não conseguir ter, não é porque não funciona ou porque qualquer outra coisa, é porque eu não dediquei tempo suficiente, eu não lapidei as habilidades suficientes para conseguir ter resultado nisso. Então, eu foquei em outra coisa e por ter focado em outra coisa, a gente foi produtivo e a gente gerou muito resultado naquilo que a gente focou. Sim. Então... Não, isso aí é evidente, gente. Ó, coloca na tua cabeça. Viu alguém falando de alguma estratégia que não funciona, que não dá certo, é porque essa pessoa não focou, essa pessoa não se dedicou, ou... E aí o terceiro ponto que eu brinco bastante com a galera, ela quer te vender alguma outra coisa. Alguma outra estratégia. É o famoso tal estratégia não funciona mais, mas a estratégia XPTO que eu estou desenvolvendo... Aí põe um nome difícil, né? Não, nem nome difícil. Às vezes é uma estratégia, tipo assim, sabe, bobeirinha assim, que eu estou desenvolvendo, que com menos esforço e menos isso e menos aquilo você tem mais resultados. Pô, ela tá construindo um texto de copy que a gente fala, um texto argumentativo para te vender outra coisa. Perfeito. Não tem nada de errado em fazer isso. É o mercado. O mercado é assim, né? Como é que o Burger King tenta se promover em relação ao McDonald's? Ele fala que o McDonald's a carne não tem carne, que é uma coisa... Ataque concorrente. Ataque concorrente. Funciona, os caras crescem assim. Mas o McDonald's continua sendo McDonald's igual. Entendeu? Cara, um outro ponto bem interessante que a gente pode comentar aqui é a questão de você querer, talvez, ser produtivo em diversas áreas diferentes. O que eu tô querendo dizer com isso? Porque, tipo assim, às vezes o cara, ele começa, a pessoa começa, ela se encontra com a questão de se desenvolver, de crescer e tal. Daí ela entende que pra crescer ela tem que ser produtiva. Só que daí ela começou a focar, por exemplo, ela quer melhorar a vida financeira dela. Daí ela descobriu que ela pode começar com uma afiliada e ela entende que ela tem que fazer pra ter resultado e ela começa a ser produtivo nisso. Só que, cara, se ela começa a ser dedicado nisso, e ela também fala, nossa, mas eu percebo que o cara que é próspero, toda aquela coisa, ele também cuida da saúde. Daí a pessoa, nossa, eu vou começar agora também a treinar, eu vou começar também... Só que ela tem pouco tempo para se dedicar. Então, nesse momento, vai existir um desequilíbrio e ela tem que ter isso consciente. Porque se ela quiser ser produtiva em tudo, ela não vai ser produtiva em nada. Não tem como. E aí, tipo, não tem como. Então, uma dica que a gente poderia dar, e pelo menos eu poderia dar, que eu acho muito importante, é busque ser focado demais numa coisa só por momento. Daí depois você consegue colocar outras coisas nesse caminho também, sabe? Então, tipo assim, primeiro, se essa coisa que tu quer resolver, essa meta que quer alcançar, então foca em ser produtivo nisso só, pra você alcançar primeiro, aí depois você vai colocando outras coisas junto aí. Aí depois tu pensa, não, mas agora eu vou começar a fazer tal coisa, vou começar a alcançar isso, enfim, né? Aí... É muito uma parada do que é o nosso próprio podcast, ó. Não tá inquietos aqui, ou inquieto, né? Que é uma bandeira que a gente levantou, uma comunidade que a gente cria, não tá de graça aqui. O que é ser um inquieto? O que é uma pessoa que ela é inquieta? Normalmente a gente considera um inquieto uma pessoa que só está incomodada. Mas eu vejo, né, no meu perfil e o que me levou a ter os resultados, e por isso que eu levantei essa bandeira muito e vocês compraram essa ideia do inquietos, né? E de ser uma pessoa inquieta, por quê? Porque basicamente é uma pessoa que está incomodada realmente, mas ela entende que talvez exista alguma solução para o problema dela. Perfeito. E o que eu digo que é abraçar a inquietude? É buscar conhecimento para chegar onde tu quer. Ou seja, a inquietude é a luz, é realmente a tua solução, né? Sim. Por quê?
ser o inquieto é ser uma pessoa que entende que naquele momento nem tudo tá perfeito e precisa ir atrás de alguma coisa para resolver o problema. Sim. Né? E ela É entende sobre também, isso. e ela entende também que sucesso é um processo e não um troféu. Tipo, não é uma coisa que tu chega no momento e coloca lá em cima e fala assim, nossa, cheguei, alcancei. Não, é um progresso. Sim. Então, tipo assim, ela sempre vai estar, ela uma tá na jornada. jornada do sucesso. Então, ela tá tendo sucesso, não Vou é? dar um spoiler pra quem tá assistindo a gente agora, ó. Um spoiler da vida, tá? Não importa qual resultado tu tenha, não importa. Tu vai chegar nele, tu vai comemorar, tu vai sentir feliz e depois de alguns dias tu vai dizer, tá, e agora? O que eu vou fazer agora? Exatamente. E nesse momento vai vir uma nova meta. Por isso, né, que a gente costuma a falar, eu digo hoje, por ter recursos financeiros melhores, eu digo, o dinheiro não traz a felicidade, ele resolve vários problemas. Problema de saúde, problema financeiro, vários problemas. Mas ele não traz a felicidade. Sim. Porque, beleza, fiz meus primeiros 10 mil. Tá, mas então eu posso fazer mais. Até porque no digital, o limite de escala, isso vale um outro podcast, é basicamente quase que infinito a parada. Sim. Tu pode ir indo, avançando, crescendo cada vez mais. Daí, beleza, fiz meus 10 mil. Ok, tá, mas eu posso fazer 50. Fiz meus 50. Tá, mas eu quero fazer 100. Sim. Quando eu chegar no 100 vai tá bom. Não, cheguei no 100, eu quero os 500. Não, eu quero 1 milhão. Não, 1 milhão, pô, eu posso fazer 5 milhões. E aí tu começa assim, tá, mas 5 milhões eu vou fazer 10. E daí eu vou morar na mansão tal. E quando tu mora na mansão tal, tu percebe que tá, e agora? Né? Tipo assim, eu tô passando por um processo agora que eu tô morando numa casa top demais, num bairro top demais, numa cidade top demais, vivendo um contexto muito legal. Então, eu estaria, tipo assim, no topo da cadeia de realizações de sonhos familiares, né? Agora tem outros sonhos também, ter filho, aquela coisa toda. Mas eu penso assim, tá, mas o que eu vou fazer agora? E aí, vem uma nova meta. Porque a meta vai te motivar a continuar evoluindo. Sim. A gente pode dizer que uma pessoa inquieta também é uma pessoa ansiosa pelo próximo passo. Sempre pelo próximo passo, porque sempre tu vai chegar lá. Mas abraçar a ansiedade como algo bom, não como algo ruim, né? Quando eu falo ansioso, porque tipo a gente assim, associa muito a ansiedade, tipo, nossa, eu tô ansioso, então isso é ruim. Não, tem até, inclusive, a neurociência explica que a ansiedade, ela é algo bom. Porque a mesma ansiedade que te faz ir bem numa prova é a ansiedade que te faz ter medo de passar por uma situação delicada. Ela tem expectativa, né, pro próximo passo, vamos dizer assim. Então, tipo, é uma expectativa muito grande por alcançar mais depois, né? Porque realmente, cara, quando você entende que o autodesenvolvimento, se desenvolver, ser produtivo, fazer o que tu precisa fazer, sem, enfim, deixar com que a procrastinação consuma os seus sonhos e tal, tu entende que nunca tu vai chegar no momento, e se tu chegou, tu tem que se preocupar, porque daí tu chegou num platô e fala, cara, e agora? Tipo, o que eu faço? É por isso que o cara que fica bilionário continua trabalhando. Porque ele entende que não é só sobre ele ter bilhões na conta. Eu tava lendo a biografia do Elon Musk, né? O Elon Musk é um cara extremamente polêmico, tá? Não estou aqui dizendo nem que ele é bom, nem que ele é ruim. Mas ele é um cara que levanta várias polêmicas e coisas durante a história dele, na biografia dele. Desde quando ele tinha lá seus 5 anos de idade. Entendeu? E aí, tu vê assim, o cara se desenvolvendo, o que ele criou, os projetos que ele criou, as tretas no qual ele se envolveu, e dá pra ver claramente que ele é um cara inquieto. Extremamente inquieto. Ele não para nunca. Ele tem lá seus bilhões na fortuna gigantesca, ele não para. Ele quer construir um foguete. Não, um foguete não, ele quer criar vida em Marte. E tem na biografia dele, o biógrafo, inclusive, é excelente, é o Isaac alguma coisa, o biógrafo que eu tô lendo na biografia. Ele explica, né? Ele, tipo assim, ele não entrevista o Elon Musk, ele entrevista pessoas que conviveram com o cara pra descrever ele de uma forma mais imparcial, pra não ser muito aquela coisa romantizada da pessoa ídolo, sabe? E é legal ver ele falando assim, porque ele explica que o Elon Musk, ele não teve a ideia de fazer um foguete. Ele queria colonizar Marte. Porque ele pensou assim, se a gente colonizar Marte, a gente tem um recurso a mais que hoje a gente não tem porque a Terra está se destruindo. E tem toda uma visão mais completa no livro que ele explica do porquê que o Elon Musk pensa do jeito que pensa. Né? E aí tu começa a entender que o cara, quando ele faz os bilhões dele, não é porque ele quer o dinheiro em si. O dinheiro chega uma hora que, sabe... É dinheiro. É indiferente pra ele. Compra uma mansão, é bacana, compra um carro, sim. Só que quando tu chega naquele patamar do máximo, tá aí, tu vai pra onde? Vai fazer o que da vida agora? Tipo isso. Entendeu? Então, quando tu começa a ver essas pessoas que têm muito resultado, buscando mais resultados, não é por ganância. Principalmente essas pessoas com muito dinheiro. Tem ganância no mundo, a gente sabe. Mas essas pessoas com muito dinheiro... Tem uma outra palavrinha que é propósito. Sim. Tem algum propósito ali no meio. Tem alguma coisa propósito no meio e ambição pra alcançar, elas. né? Ambição pra alcançar esse propósito. E algumas dessas pessoas sabem que não vão ser lembradas na história. Não é porque, nossa, eu quero ser lembrado na história. Não. É porque elas realmente têm uma ideia assim, tipo assim, cara,
o que eu fizer aqui vai impactar as Sim. pessoas ao meu redor e isso tá bom. Vai agregar algo pro mundo, né? Você percebe que é esse ponto, né? Tipo, pô, você vê o Bill Gates, Jeff Bezos, os caras assim, você percebe nas falas deles que eles falam, cara, O Bill Gates, olha o quanto esses caras avançaram tecnologicamente falando do mundo. Tipo assim, velho. O Bill Gates é um caso muito claro, né? Tem até uma biografia dele, uma minissérie, né? Um documentário, na verdade, do Netflix, muito bacana, recomendo que quem puder ver. E lá conta a trajetória dele um pouco, conta como ele criou a Microsoft, enfim, uma parte da trajetória dele. E aí mostra os anos dele hoje em dia, como é que é a vida dele hoje em dia, né? Sim. E aí, tipo, ele, de vez em quando ele vai para uma cabana, se retira no local lá nos Estados Unidos, onde ele fica estudando alguns livros. E dá pra ver claramente que hoje tudo que ele faz é por um propósito de ter um mundo melhor, de um mundo mais sustentável. Exato. E ele cria lá uns projetos de água potável na África. E aí, é porque o cara, sei lá, ele quer a piedade do mundo? Não, é porque ele quer construir algo que seja bom. Porque daí pra ele o dinheiro já não faz diferença. Exatamente. Tipo assim, uma forma mais filosófica falando, ele entende que a mensagem é maior que o mensageiro. Tipo assim, é melhor o que ele vai agregar, o que ele vai passar do que ele em si, né? Então, tipo, isso é muito mais poderoso, muito mais forte. E aí, esse é o ponto. Quando você entende que, tipo, eu vi inclusive uma frase de um cara chamado Gustavo Zanon, que ele é dono da Segurauto, ele é o irmão dele, Renato Zanon, que eles têm eles são bilionários, né? E uma frase muito massa, ele corre também, né? Tipo, não Fórmula 1, mas é aquele Porsche Cup. Sim. E aí ele comenta, tipo, os caras perguntaram uma vez pra ele qual uma frase que marcava muito, né? E ele falava assim que o final do pódio é indiferente. Tipo assim, você aproveita o caminho, porque no final do pódio, tipo assim, não muda muita coisa. Então saiba curtir a jornada, tipo, saiba curtir as curvas que tu tá fazendo com o carro, porque no final é só você pegar um negócio lá e subir no pódio e levantar o troféu. Então, quando tu aprende a curtir as curvas, a curtir as deslizadas da vida e o quanto que você evolui em cada corrida que tu faz, é aí que você começa a entender propósito nas coisas e o como que ser produtivo é bom. Isso, e aí a produtividade fica fácil. Fica Ser fácil. produtivo pra quem não tem tempo fica muito fácil. Quando tu começa a gostar do sentimento de evolução naquilo que tu tá fazendo. Exatamente. Cara, isso é muito certo. Eu digo porque eu tô atualizando agora o treinamento, né, que eu tenho, onde eu ensino a galera a vender com uma afiliado passo a passo no Brasil e na gringa. E, tipo assim, eu lembro que quando eu comecei essa jornada de atualização, eu tava com um pouco de preguiça. Eu tava tipo assim, mas tem que fazer tal coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi montar campanhas pra documentar pra galera o processo. Ó, o que eu tô mostrando aqui é real, vou fazer aqui no real pra te ver a comissão, as coisas acontecendo. E aí, quando começou a sair as vendas, eu me empolguei. E eu comecei a documentar pra galera. E, tipo assim, com menos de R$1.000 de investimento, deu quase 6 mil de lucro já no projeto, né? Sim. E eu mostrei pra galera e eu agora terminando as aulas, extremamente empolgado. Simplesmente por quê? Porque eu consegui ter uma visão de que aquilo ali era além do só gravar aulas, entendeu? Sim. Eu vi, isso aqui, eu tô mostrando, tipo, R$5.000 de lucro no mês. Uma pessoa que tá começando com campanhas novas, que era o meu caso ali naqueles testes. E eu achei legal. Por quê? Porque eu tava gostando do processo. Tu teve uma motivação nova agora. Isso. É claro que ter o resultado motiva muito. Motivou bastante. Só que eu comecei a gostar do processo. Teve campanhas que não foram bem. Eu mostrei isso aí. Eu tava gostando de documentar, porque eu comecei a gostar no processo. Então eu entrei num ritmo que agora eu vou gravar um outro projeto e eu tô lá empolgado, porque amanhã eu vou gravar aulas. Aquela frequência, né? Porque entrou na frequência. Entrou na frequência no ritmo. Pegou o ritmo, já era. Perfeito. É outra coisa. Perfeito. E falando em pegar ritmo, pra quem ainda não se inscreveu no podcast, quer ter mais acesso a conteúdos como esse, eu peço mais uma vez para se inscrever aqui embaixo. E ativar o sininho também da notificação. Deixar aquele like e ativar, né, a notificação do YouTube para quem tem a notificação no celular. E outra coisa também, para quem quiser nos encontrar na rede social, eu tô lá no meu Instagram como @thiagoboeiras, né, com H. Aqui no YouTube eu tenho um canal também onde ensino a galera um pouco das estratégias, mais para entender mesmo, um pouco do mercado de afiliados. Trago outras estratégias do nicho também, que é Thiago Boeiro, o nome do canal. Gabriel, onde é que o pessoal te encontra? Eu tô no Instagram, @Gabriel_Mantovan com 2 N's, só pelo Instagram mesmo. E lá eu não posto quase nada. Só pra dizer que ele existe, tá, gente? Só pra dizer que eu existo. Enfim, aqui a gente chega no fim desse podcast, né? E eu, mais uma vez, convido vocês a estarem aqui no próximo já. Deixem ali a inscrição para que não percam mais conteúdos e a gente se fala no próximo Inquietos Cast. Valeu, turma. Até mais. Até mais. Show de bola.